Oi gente, eu sou o Dr. Daniel Machado e eu queria começar esse vídeo com uma pergunta. Como é que você imagina que seria o corpo de uma pessoa que mora num lugar onde só se come proteína e gordura pra caramba? Muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, não. Essa pessoa não vai ter um corpo de um lutador de sumô. Isso acontece, quem come assim são os inuits, que são esquimós, que moram no norte do nosso planeta, no norte da América do Norte, e que basicamente se alimentam de baleia, de carne de baleia, gordura de foca, gordura de morsa, carne desses bichos e alguns peixes. Lá não cresce planta, é basicamente gelo, então eles não têm o que plantar basicamente, eles comem gordura e proteína. E no entanto, diferente do que a maioria das pessoas pode pensar, eles são magros e são bastante saudáveis. Veja só outro exemplo. Você pode pegar, por exemplo, as populações da Índia, que são populações que têm uma dieta ovo-lacto-vegetariana, ou seja, eles comem bastante ovos, bastante leite e bastante vegetal. E são pessoas também que costumam ser bastante magras, esbeltas, têm um corpo muito legal. Por fim, a gente vai pegar uma terceira população, a população dos Maçais. São guerreiros africanos, são guerreiros bem proporcionados, são pessoas fortes e, pasme, a dieta deles é uma dieta que se constitui de leite de vaca, são tribos de vaqueiros, então eles comem leite de vaca misturada com sangue. E apesar dessa dieta ser totalmente diferente do que a gente está acostumado e de que provavelmente ninguém quer adotar uma dieta dessa, eles são extremamente saudáveis. Mas veja só, por que eu estou falando isso? Veja, dentro dessas populações, essas três populações que eu estou falando para você, praticamente em condições naturais se desconhece obesidade, se desconhece diabetes, se desconhece hipertensão arterial, se desconhece derrames, enfim, uma série de problemas que tem como pano de fundo a obesidade e a desproporção do nosso corpo. Enfim, a grande questão é a seguinte, queria chamar a atenção para vocês que essas populações nas quais esses problemas eram extremamente raros, passaram a apresentar esses problemas que eu falei para vocês após a introdução de dois elementos do nosso dia a dia, da nossa alimentação ocidental na vida deles. E os elementos são basicamente as farinhas e os açúcares. Esses alimentos foram os primeiros a serem levados por uma série de fatores, principalmente porque são fáceis de transportar, são leves, são mais resistentes a pragas, enfim, e dão bastante lucro, são baratos de produzir e podem ser vendidos a preços maiores. Então, foram os primeiros alimentos que foram colocados nos navios na época das colonizações para levar para essas populações. E, coincidentemente, com a introdução desses alimentos, essas populações começaram a apresentar essas doenças que são tipicamente ocidentais, enfim, começaram a apresentar diabetes, começaram a apresentar obesidade, hipertensão e todos os problemas que vêm com isso. O que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, a nossa alimentação ela é composta basicamente de 4 tipos de nutrientes. As proteínas, que estão contidas na carne, no leite, nos ovos, basicamente, e em várias outras coisas, em vegetais, mas enfim, basicamente nesses alimentos e que são as responsáveis por construírem os nossos tecidos, são alimentos construtores. A gente tem as gorduras, que a gente encontra basicamente nas gorduras vegetais, os óleos vegetais, tipo azeite de oliva, e em outros azeites e outros óleos, e nas gorduras animais, que seja a gordura que está presente na carne de boi, de frango, de porco, de peixe. As fibras, que são, basicamente, elas estão contidas nos vegetais. As fibras, elas são muito importantes porque elas ajudam a regular o nosso corpo. A gente não possui a enzima que digere as fibras, enfim, elas passam limpando o nosso trato gastrointestinal, ajudam a equilibrar, ajudam a diminuir a absorção de gorduras, enfim. E por fim, a gente tem os carboidratos, que são muito demonizados hoje em dia, mas enfim, existem bons carboidratos e maus carboidratos. Basicamente, os carboidratos são alimentos energéticos, eles dão energia para o nosso corpo e eles podem ser de vários tipos. Eu queria chamar aqui a atenção para 2 dos tipos mais perigosos que você deve tentar evitar ter na sua alimentação, tanto quanto você puder, que são justamente esses 2 grandes causadores de problemas, que são as farinhas e os açúcares.
Então é muito importante que você, para ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada, você tenha esses 4 nutrientes presentes na sua alimentação. Mas você tem que ter os tipos certos e na proporção equilibrada. Não é, na verdade, a proporção correta, não é um equilíbrio dos 4, porque o equilíbrio dos 4 geralmente leva a problemas. Na verdade, é o equilíbrio correto entre cada um desses nutrientes e a proporção e a quantidade que deve ter no prato da gente. De uma forma geral, esse vídeo aqui foi feito para lembrar você que você deve evitar comer, de preferência você deve abolir o tanto quanto você puder as farinhas refinadas e os açúcares do seu cardápio. Quanto mais você conseguir fazer isso, quanto mais você fizer isso, mais você vai se aproximar de ter um corpo do jeito que você sempre quis. Enfim, que a mensagem principal é que você deve fazer com que o consumo desse tipo de coisa, que está presente, por exemplo, em bolos, em massas, em macarrão, por exemplo, bolos os mais diversos, salgadinhos, enfim, uma série de coisas, que isso daí seja a exceção na sua vida e não a regra, como a gente observa bastante nos dias de hoje. E a gente observa também os efeitos disso, né? Que além dos problemas estéticos, da pessoa ficar totalmente infeliz com o próprio corpo, com a desproporção que começa a acontecer no próprio corpo, isso daí gera problemas de saúde, como aqueles que a gente falou um pouquinho mais para trás. Muito obrigado, esse vídeo foi um vídeo curtinho para falar sobre isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre quais são os melhores carboidratos, quais são os carboidratos piores, enfim. Mas se inscreva no canal da gente se esse vídeo está te ajudando, compartilhe com outras pessoas, enfim. Obrigado por ter ficado com a gente aqui, até mais.